Pois é, sigo eu aqui. Agora eu estou sentadinha, porque eu comecei a ficar cansadinha de ficar em pé, para vocês verem a minha beleza. Aí, ó, quem me conhece sabe que Miriam fala, tem que brincar um pouco, a gente tem que trazer um pouco de alegria, lógico, já com tanta amargura que a gente tem nessa luta doída, sofrida, mas a gente segue juntos. E a gente vai agora dar seguimento nas nossas mesas. A gente vai chamar agora a nossa querida Anitta, que vai apresentar a próxima mesa, né? Lembra, deixa eu só aproveitar, só antes da Anitta chegar, eu aprendi recentemente a fazer um fora Bolsonaro. Olha que bacana, né? Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Você faz o B, faz assim com a mão, ó, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Então, todas as vezes que eu vou participar de uma live agora, eu vou também falar nas línguas de sinais para ter também essa ligação com companheiros e companheiras desse universo, tá bom? Anitta, com você, minha queridona. Miriam, adorei o Fora Bolsonaro. Depois quero que você me ensine direitinho, hein? O Fora Bolsonaro. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos convidados. Eu sei que é um ano de eleição, então eu sei como é difícil, né? Tá todo mundo super ocupado, eu sei como é difícil participar de tantos eventos. Então, já para a gente é uma vitória que todos estejam aqui participando, né? Eu gostaria de agradecer muito. Eu sou Anitta Mates, né? Sou mestre e doutora na área de Direito Internacional e Direitos Culturais. Sou professora de algumas universidades no Brasil, né? Aqui também no exterior. Sou advogada na área de Direito Migratório. Pouca gente me conhece dentro do PT. Eu acho que muita gente me conhece como a filha daquele, a filha daquela, né? Já que eu nasci no meio do PT, eu nasci na clandestinidade, eu vi como uma criança a construção do PT, né? Eu brinquei no meio das greves, das manifestações, mas eu nunca militei diretamente, né? Ativamente do PT, né? Mas, diante dessa nova situação política mundial, e especialmente da situação brasileira atualmente que a gente está vivendo, esse desastre, né? E pensando no futuro das minhas filhas, eu achei que seria importante, que seria um momento propício para iniciar essa minha participação. E eu estou começando nesse projeto Nova Primavera, né, que é um projeto aprovado pela direção nacional do PT, dentro das comemorações dos 41 anos do partido, e que visa organizar esse núcleo de vivências, estudos e lutas, tanto dentro do país como no exterior. Eu moro na Itália, moro no norte da Itália, numa cidadezinha pequenininha, na beira do Lago de Como, e eu estou participando desse núcleo de Verona, que sou eu e a Judita, minha querida, que está me ajudando nessa luta, né? A tatear como funciona, como não funciona. Que estou estreando aqui, né? E nessa mesa, nossa intenção seria discutir algumas questões sobre os direitos humanos e a luta antirracista, né? Nós convidamos, eu vou apresentar todo mundo, né? Depois eu gostaria de chamar um por um, acho que tem gente que tem que entrar ainda, que não conseguiu entrar ainda, né? Mas, inicialmente, a gente convidou a Carmen Foro, que é uma querida paraense, né? Tem um histórico notável na luta das mulheres no campo, sindicalista. Em 2006, assumiu a vice-presidência da CUT e se tornou a primeira mulher e vice-presidente da CUT em 2 mandatos consecutivos. Atualmente, ela foi reeleita vice-presidente da CUT também e continua suas histórias de luta pela categoria trabalhadora do Brasil, né? E logo em seguida vem meu caro Renato Simões, que eu acho que já está na sala, né? Ele não me conhece, mas eu ouvi falar muito dele, muito de Campinas, da luta dele em Campinas, da militância dele em Campinas, né? Ele é atualmente é membro do Diretório Nacional do PT, foi ex-deputado estadual, federal, trabalhou também como secretário municipal de Campinas, criou na Assembleia Legislativa de São Paulo a Comissão de Direitos Humanos, instituiu o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos e também hoje é coordenador nacional do PT na área de Direitos Humanos.
a gente também tem nessa mesa o Douglas Belchior, que é historiador, professor, uma liderança social e defensor de direitos humanos. Foi fundador da Uniafro Brasil, membro da Colisão Negra por Direitos Humanos e muito ativo nos movimentos de combate na luta antirracismo e nas questões de direitos humanos. E eu gostaria de abrir a mesa com uma pergunta, né? Hoje, numa situação mundial pós-pandemia, né, no Brasil, com a morte de quase 1 milhão de brasileiros, né, que gerou uma situação de crise mundial. Eu só queria deixar aqui um recadinho rapidinho para você, Anita, querida, que a querida Carmen Folha está com problema de conexão e ela mandou um áudio para a gente. Perfeito. O Rafael já está providenciando isso, então a gente já pode dar início ou com o Renato ou com o Douglas, tá? Fica tranquilo. Douglas já está, eu não estou vendo o Douglas. Todos os dois estão aqui, eu estou vendo o lindão perfeito. Do Renato e estou vendo o lindão do Douglas. Cadê ele? Aqui, todo lindão. Gente, só tem gente linda aqui, eu acho isso o máximo. Depois fala que a esquerda não brilha. Não só brilha, meu amor, como só tem gente linda. Ave Maria. Limpei meus olhos aqui. Vamos lá. Só dizer que, desculpa, é que a Carmen, ela está na Amazonas, aí quando chove, fica sem internet, ela está bem no interior, então, quando chove, acaba a internet, então ela não tem como, ela mandou um áudio, nem vídeo ela pode mandar, hein? Porque começou a chover e acabou tudo. Não sei se a gente vai poder pôr o áudio. Mas se ok, Anita, desculpa. Eu posso tentar aqui com o meu celular, ver se dá certo. Né? Vamos ver, se não for, se não conseguir, né? Se o Rafael não conseguir, eu tento colocar aqui. Beleza, então vamos lá, ou com o Renato ou com o Douglas, é com você. Todos os dois são gatos, todos os dois são de esquerda, então estamos de Então, hoje, nessa situação pós-pandemia que a gente está vivendo, que teve uma morte de quase 1 milhão de brasileiros, né? Eu acho que um dos problemas principais hoje com essa pandemia foi a fome, que voltou a fome no Brasil, né? Numa situação também que desde 2016, né, com o golpe da Dilma, passamos praticamente por 2 governos e a gente não teve nenhum programa de construção efetiva no Brasil, pelo contrário, o que a gente vê dia a dia é uma política de desmonte em todas as áreas, né? Em todas as nossas políticas sociais, desde a fome zero, a política habitacional, a questão energética, a cultura, não se fala, eu trabalho muito com cultura, a educação, né? E no Brasil que se tornou reflexo de tudo isso, né? Com o assassinato de várias crianças negras, a gente viu, tem o caso do João Pedro no Rio, o caso do Miguel de Recife, né? E na política também esse reflexo por exemplo, na época, o presidente da Fundação Palmares, que critica o movimento negro, chamando de escória maldita. Ele fala que o Dia da Consciência Negra é mimimi. Né? Mais recentemente, no mês passado, a gente teve foi apresentado um projeto de lei pelo deputado Kim Kataguiri, que acaba com as cotas raciais nas universidades públicas. Né? Então, o que eu gostaria de debater é se, diante deste cenário, como é, atualmente, debater a luta antirracista, né? Como é defender essa luta dentro da política, né? Dentro, para o Renato, nos movimentos sociais, nas escolas. Douglas, como é esse debate? Se está investindo hoje em professor nas escolas nessa luta? Como se educa a sociedade? Eu passo primeiro a palavra para o Renato e depois eu gostaria de escutar o Douglas. Que é o tempo mesmo? A gente tem, acho que pode ir meia hora, a gente tinha organizado. Meia hora? Okay. Acho que eu me perdi aqui eu tinha... Mas fica à vontade. Bom, tentar falar em menos tempo, né? Até para aproveitar o tempo que a Carmen, felizmente, teve que nos deixar para poder, ao final, ficar à disposição de vocês aí para a conversa, né? Quero cumprimentar muito aí toda a equipe que organizou esse encontro, né? Que vem desde o ano passado suscitando e animando, né? Os núcleos de vivência do Nova Primavera e agora com o desafio, né? Da organização dos comitês populares de luta em todo canto, né?
e cumprimentar também o lindão do Douglas aqui, que não tive oportunidade ainda de cumprimentá-lo pessoalmente depois da sua volta ao PT. Acompanhei a militância do Douglas jovem, né, no partido. A gente sempre teve muito acordo, né, sobre as grandes teses da luta antirracista que a militância dele suscita. Então, para nós é uma alegria recebê-lo no PT e esperando que essa pauta contamine cada vez mais o nosso partido. Então, como eu tenho um pouco mais de tempo do que eu previa, eu vou fazer, como introdução desse tema, a apresentação das ideias gerais que ligam a luta por direitos humanos à luta antirracista, na reflexão que fizemos ao longo do processo de organização setorial de direitos humanos, aprovado, né, no último encontro nacional do PT, que foi justamente em dezembro, né, na Semana dos Direitos Humanos, né, 10 de dezembro, Dia Mundial dos Direitos Humanos, a gente realizou o nosso encontro, encerrando 22 encontros setoriais de direitos humanos no país, né? Hoje nós somos uma rede que nós queremos atinja todo o território brasileiro, de 22 estados já organizados com setoriais de direitos humanos, e com a tarefa também de organização dos comitês populares de luta nas várias áreas de atuação dos direitos humanos. Isso foi um tema, né, o tema dessa mesa é um tema central para esse grupo que comigo assumiu a coordenação nacional do setorial de direitos humanos do PT. Um grupo plural, né, fruto de 5 candidaturas que se uniram na reta final, de 5 chapas, né, que apresentaram o melhor da sua elaboração, e a construção do PT é sempre melhor quando plural e democrática, como foi o processo que nós vivemos no ano passado. E, nesse sentido, que a Anita falou tem muita relevância, porque a centralidade da agenda dos direitos humanos na agenda política do país, e queremos que seja assim na agenda política do PT, tem a ver com esse período de exceção que se abriu com o golpe de 2016 e que produziu a imposição ao país de 2 vertentes que são naturalmente violadoras de direitos humanos. A vertente neoliberal, que foi imposta pelo governo Temer e pela maioria congressual que o levou ao governo pelo impeachment fraudulento da nossa companheira Dilma, e a vertente neofascista, que foi agregada na união dessa pauta com a pauta militar-miliciana que o Bolsonaro representou na fraude eleitoral de 2018. Então, nós vivemos um período que a gente caracteriza como de massiva e generalizada violação de direitos humanos no país. Porque nós estamos falando aqui das 5 principais dimensões, ou das 6 principais dimensões dos direitos humanos. Os direitos civis, os direitos políticos que foram rasgados com a Constituição brasileira para impor um programa derrotado 4 vezes em eleições presidenciais limpas e democráticas, os direitos econômicos, sociais e culturais, que são alvo prioritário, né, das reformas constitucionais que se produziram com a imposição do teto de gastos, com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a alteração de leis essenciais, né, e não só de leis, mas também dos programas que essas leis viabilizaram, né, e muitas delas construídas no governo Lula e Dilma, mas algumas que remontam ao governo Vargas, né? Portanto, é um retrocesso civilizatório em direitos econômicos e sociais de todo o processo posterior, né, à Revolução de 30. E os direitos ambientais, porque o neoliberalismo ele vive hoje uma crise mundial e jogou o planeta num dilema de sobrevivência pelo fato de que a desregulamentação total dos estados nacionais e do ordenamento jurídico internacional, que tinha por objetivo preservar da exploração selvagem do capital os recursos ambientais do planeta, foram substituídas pela rapina.
não só no Brasil como no mundo, dos anos 80 para cá, houve uma destruição ambiental nunca vista. E isso, portanto, não é uma invenção do Bolsonaro, essa era uma agenda do capital que é permanente, que atravessou, inclusive, os nossos 4 governos, né? Porque não são opções do Estado, são opções do capital, que contam ou não com mais ou menos complacência dos Estados nacionais na sua implementação. Então, quando a gente vê essa união, a gente não se surpreende com esses dados que a Anita trouxe na sua abertura, e é uma referência ética obrigatória prestar a nossa homenagem, né, a toda uma sociedade que viu a pandemia se transformar em genocídio. O que distingue o Brasil de outras nações é que a pandemia, que é um fato da natureza, que já traz em si uma destruição de vidas e de direitos, aqui no Brasil se transformou em genocídio por uma ação deliberada do Estado brasileiro. Não só do seu chefe, o presidente da República, mas de toda uma cadeia de comando que passou por ministérios, secretarias, por uma base parlamentar de apoio que é cúmplice, por governos estaduais e municipais, por empresas que lucraram com uma política obscurantista, né? E que agora se conhece, não é só negacionista, mas é também negocionista, porque bilionários se fortaleceram ao longo dessa pandemia, né? Não é à toa que a lista da Forbes foi engrandecida no ano passado com 10 novos bilionários brasileiros, e planos de saúde, grupos de medicina privada atravessaram a pandemia com uma violência, né, que atinge principalmente os grupos mais vulneráveis, né? Então, essas vítimas, as que são oficialmente reconhecidas, mais de 658 mil pessoas, quase 30 milhões de pessoas diretamente contaminadas, todas as pessoas que tiveram as suas vidas viradas do avesso, né, e as suas economias colocadas de perna para o ar, tudo isso significa um momento em que a centralidade dos direitos humanos está posta. E ou o PT assume um programa radical de recomposição de direitos, quando nós falamos reconstrução e transformação. 2 desafios que não se distinguem. Só a reconstrução já seria um desafio brutal que exige de nós muita mobilização e luta, porque rever aquilo que foi retirado é enfrentar quem retirou. E quem retirou não foi nem o Temer, nem o Bolsonaro. Foi essa aliança político-social que impôs ao país essa agenda. Talvez seja até mais fácil derrotar o Bolsonaro eleitoralmente em outubro, o que não vai ser, né, do que a gente limpar da sociedade brasileira essa hegemonia dos valores que o Bolsonaro representa. E aí, acabaram de me avisar aqui que não são 30, são 20. Então, vou voltar ao meu roteiro inicial aqui para chegar logo no antirracismo. Porque quando a gente diz que é necessária uma agenda radical, é uma agenda que toca nos fundamentos, né? Essa agenda política, ela não é necessariamente um programa de governo, mas o programa de governo tem que estar sintonizado com essa agenda política. E, por isso, ao longo desse processo, nós tivemos e fizemos o exercício de recuperar, né, o que de melhor o PT tem na sua tradição e no seu projeto. Desde o 6º Congresso Nacional do PT, logo depois do golpe, né, ou 6 meses, 8 meses depois do golpe, nós nos colocamos o desafio de pensar o nosso projeto. E, nesse sentido, eu queria dizer que a luta antirracista ela é um dos 5 componentes que nós identificamos como centrais do nosso projeto. Nosso projeto é socialista, portanto, ele é anticapitalista. Ele nasce da intenção de mudança da nossa sociedade nos seus fundamentos da exploração, da dominação e da opressão. Então, o nosso programa socialista, ainda que para muitos ele esteja meio diluído, meio pasteurizado, meio rebaixado,
ele nunca foi retirado dos fundamentos do nosso partido. Ele é estatutário para nós. Ele é o que desafia homens e mulheres a não se acomodarem a reformas pontuais e de baixa intensidade no Estado brasileiro. Ele nos desafia, como uma utopia, a ir sempre mais além. E, nesse sentido, ele não é uma coisa romântica, né? Uma utopia que a gente coloca lá na frente como algo inalcançável, mas é aquilo que nos move rumo às transformações mais profundas de uma sociedade. Agora, não há como deixar de reconhecer que a estrutura capitalista no Brasil, a nossa formação social, ela alavanca a dominação em dois pilares fundamentais, que é o patriarcado e o escravismo, né? Historicamente, são duas coisas que pré-existem ao capitalismo e que pré-existem ao próprio Brasil como nação, né? Mas são elementos essenciais do projeto de dominação e de exploração que a gente vive. Não há como desconhecer nem rebaixar a segundo plano a luta feminista e a luta antirracista. No nosso entendimento, e são dois aspectos fundamentais que estão associados à luta anticapitalista, à luta socialista no Brasil. Não são questões identitárias, porque, né, o que nós vivemos com mais de 50% da população brasileira é uma incorporação direta da exploração e a sua reprodução como um elemento central, né, para a continuidade do capitalismo e do neoliberalismo no Brasil. Nós dissociamos essas duas grandes lutas de outras lutas igualmente importantes. Podem ser identitárias, mas é um equívoco a gente tratar no PT a luta antirracista e a luta feminista como questões identitárias. Elas são, a nosso ver, questões essenciais do nosso programa. E, portanto, quando a gente fala com mais da metade da população brasileira, que tem os seus direitos aviltados por serem, né, mulheres, por serem negros, por serem pessoas dos povos indígenas, nós estamos falando, né, pessoas que, pela sua orientação sexual, né, são atacadas, né, como um elemento central também do discurso patriarcal, que é violento contra as mulheres e é violento igualmente contra a LGBTQIA+. Então, nós estamos falando aqui de uma luta que não pode ser vista como acessória, né? Como se a gente pudesse colocar direitos humanos e ou antirracismo. Não, são lutas essenciais, porque elas nascem e bebem da mesma fonte. Elas bebem do nosso projeto socialista, que é um projeto radicalmente democrático, radicalmente igualitário, radicalmente emancipatório. Então, todas as, né, eu ouvi uma parte aí da mesa de abertura, todas as conquistas que as mulheres tiveram no nosso sistema político, e mesmo dentro do PT, foram lutas que as mulheres encabeçaram e que contaminaram o conjunto do partido. Por isso que nós identificamos o protagonismo de mulheres, negros, negras, indígenas, na luta feminista e na luta antirracista. Mas ela não pode ser exclusiva, como se o PT trouxesse isso. Não, isso é identitário, isso fica na caixinha deles. Eu não preciso ser feminista, eu posso ser um governador que não adote uma plataforma feminista. Eu posso ser um prefeito que não adote uma plataforma antirracista. Não. O protagonismo não significa exclusividade. Lutar pela emancipação das mulheres tem o reconhecimento de quem vai à frente na luta são as mulheres, mas que nós somos solidários, nós, homens, temos que incorporar essa perspectiva no nosso ideário e na nossa prática, da mesma forma que a dimensão antirracista. Se eu sou branco e eu fui parlamentar de direitos humanos durante 14 anos, né? E a minha legislação é a legislação aprovada, fora os projetos, né? Ela é radicalmente feminista e radicalmente antirracista, apesar de eu ser, inclusive, de uma das primeiras e talvez até únicas leis contra a discriminação e violência por orientação sexual, identidade de gênero
foi aprovada por mim em 2001, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, nós não podemos eximir o PT da luta feminista e da luta antirracista como se fossem questões identitárias que cabem exclusivamente às mulheres ou aos negros, negras, indígenas. Passo adiante para dizer, então, que nós, dentro do PT, precisamos da organização desses setores para impulsionar esse compromisso, porque o racismo estrutural, né, permeia todas as instituições da nossa estrutura política, né? Tanto é que basta a gente comparar, não vou ocupar meu tempo aqui com isso, porque estaria pregando fazendo sermão para os vigários aqui, né? Nós sabemos, né? Vocês que estão no exterior, que são brasileiras e brasileiros que vivem no exterior, basta comparar a representação política das mulheres nos parlamentos, nos governos e na vida empresarial ou na vida social dos países onde vocês estão, com o que acontece no Brasil. Isso não significa que o capitalismo de lá é mais legalzinho do que o capitalismo daqui. Isso significa que nós temos espaços conquistados que exigem de nós, né, a nossa auto-organização enquanto mulheres, negros, negras indígenas, para que essa luta avance. E um compromisso maior das forças políticas, né, em implementar reformas do sistema político que sejam amigáveis dessa luta, né? Nós estamos falando de um país onde até 100 e poucos anos atrás era um direito de um homem branco possuir uma escrava negra, dispondo dela até a morte, se quisesse. Estava na nossa Constituição, né? Então, da mesma forma que nós acabamos de comemorar o aniversário da conquista do direito de voto das mulheres, né? E a grande maioria dos analfabetos, que era em sua maioria mulheres, negros e negras, foi uma conquista recentíssima no país. Então, nós temos um sistema político que é um sistema refratário, reprodutor do racismo, do machismo, da misoginia, da LGBTfobia, de todos esses males que o patriarcado e o escravismo legaram ao capitalismo brasileiro, né? Então, quando a gente fala de direitos humanos e luta antirracista, nós temos que considerar que, voltando ao início da minha fala, numa conjuntura como essa, elas precisam ser lutas radicalmente assumidas pelo PT, porque a crise social ela não é igual para brancos e negros no Brasil. Da mesma forma que o número de óbitos, o número de contaminações, o número de internações por Covid não é igual para todo mundo. Como se dizia no começo da pandemia, esse é um vírus democrático, né? Morre o branco e o negro, morre o rico e o pobre. Não, basta ver as estatísticas. Eu sou coordenador de uma entidade, né, que foi criada o ano passado para integrar a luta de vítimas da Covid, familiares e redes da sociedade civil, para combater essa naturalização da pandemia no Brasil e para lutar por reparação, que é uma luta que ninguém conquistou no Brasil. Não há reparação por nenhum crime do Estado brasileiro que seja massivo e generalizado. Não há reparação para o povo negro, cuja libertação formal pela Lei Áurea não significou nenhuma política pública e nenhuma medida de reparação pelo escravismo. Da mesma forma que não tem reparação para as vítimas da ditadura. Não tem, até hoje, passados 14 anos dos nossos governos, essa luta por memória, verdade e justiça das vítimas da ditadura permanece como uma luta em aberto. Aliás, convido vocês, né? Dia 31, vamos fazer a Marcha do Silêncio, né? Aqui em São Paulo, com principalidade, porque é onde a marcha surgiu e tem mais densidade, mas esse ano ela vai acontecer em várias capitais do país e vão estar integradas pela internet para que a gente consiga capilarizar cada vez mais essa luta. E a reparação será uma luta essencial para o pós-pandemia, porque uma sociedade que vive um genocídio como o que nós vivemos aqui, no Brasil,
ela é similar às experiências traumáticas que repúblicas africanas ou que mesmo na Europa se viveu no século passado, e nós não podemos permitir que esses milhões de vítimas diretas e indiretas da pandemia, que foram tratadas pelo Bolsonaro como bucha de canhão para morrerem à míngua, né, não sejam impunes. E, por isso, nós temos esse tema da reparação como um tema central. E, para o povo negro, a luta antirracista importa necessariamente em políticas públicas de reparação, todas elas destruídas pelo fechamento do Ministério da Igualdade Racial, pela introdução de um racista à frente da Fundação Palmares, um racista negro escolhido a dedo para fazer a disputa simbólica e ideológica dentro da comunidade negra no Brasil, que tenta ganhar, né, setores da sociedade, né, para essa pauta obscurantista e violadora de direitos humanos do governo Bolsonaro, né? Mas nós temos que identificar também que, mesmo nos orçamentos, a presença, quando o Lula fala, e eu apoio, né, nós precisamos trazer o pobre para o orçamento e trazer o rico para pagar imposto no Brasil. Acho muito boa essa síntese, né? Porque o pobre está fora do orçamento totalmente, as políticas públicas que foram construídas e trouxeram minimamente a pobreza para dentro do orçamento foram destruídas. E rico nunca pagou imposto no Brasil. Nunca. Nem durante os nossos governos. Então, já é um avanço imensurável a gente dizer que rico vai pagar imposto no Brasil. E a reforma tributária é uma das reformas de caráter democrático popular que constam do nosso programa desde 89 e que nós não tivemos força política para aprovar no Brasil. Precisamos criar essa conta. Mas trazer que pobre para o orçamento, se a gente não considerar o sexo, a raça, a identidade de gênero dessas pessoas que são pobres. Porque se o pobre hoje, e mesmo nos nossos governos, são uma parcela pequena do orçamento da União, o orçamento para as políticas públicas de mulheres e de igualdade racial sempre foram muito pequenas também. Então, nós temos uma agenda política para transformar essa indignação ética e esse compromisso político do PT com a luta antirracista em luta efetiva, e em políticas públicas efetivas, e em estruturas do Estado efetivas, e em orçamentos igualmente efetivos, né? Bom, eu concluo, então, ninguém me avisou do tempo, mas pelo meu Simancol eu devo estar terminando ou passando de pouco, os 20 minutos aí. Eu queria só complementar, né, a ideia de que, nesse momento, nós precisamos de organização popular mais do que nunca para impulsionar esse projeto. O golpe de 2016 nos trouxe uma profunda concepção de que o PT não pode ser um partido institucional que se afaste do chão de onde ele saiu. E nós não podemos ser gigantes de pé de barro, que quando vem a tempestade, e o que se formou contra a Dilma foi uma tempestade de classe que uniu todos os setores empresariais do Brasil, todo o sistema político que nos tolerou durante 14 anos, mas disse que agora chega, e nós não tivemos força política e social para nos contrapor adequadamente. O que não tira de nós, resistentes, né, o mérito da nossa resistência. Pelo contrário, só nos valoriza, né? Mas nós temos que reconhecer que a nossa resistência foi insuficiente diante do grau de unidade das classes dominantes que se fortaleceu contra o nosso governo e o nosso partido, porque o impeachment não foi só para tirar a Dilma, foi para aniquilar a esquerda e impedir que a esquerda voltasse a governar algum dia o Brasil. Tanto é que o impeachment está ligado à Lava Jato, está ligado à interdição de Lula, que está ligado à fraude de 2018. Né? Então, nesse sentido, é que um programa socialista, um projeto
né? Porque esse projeto ele precisa se transformar em programas coerentes e adequados, né, à realidade social. Mas um projeto socialista, feminista, antirracista, defensor de direitos humanos e de uma transição ecológica para uma sociedade superior nesse século XXI, ele exige muita organização popular para a gente se preparar para uma guerra que vai ser 2022. Essa guerra ela é para a gente sobreviver e preservar direitos até a eleição, inclusive a própria eleição, para dar posse ao governo eleito, que nós esperamos seja o nosso, para garantir que o Lula governe e governe com transformações. Tudo isso significa mobilização social. Então, lamento avisar o pessoal que está descansando, só esperando a urna em outubro, e depois vai ficar só usufruindo das benesses do governo Lula e Dilma para amplas massas. Não vai ter folga para nós, né? Nós vamos viver uma quadra da história muito perigosa, porque ela tem, no golpe de 2016, um parâmetro do que as classes dominantes são capazes de fazer para atingir os seus objetivos no Brasil e podem ir além. Tanto é que nós estamos vendo, sob o manto do governo Bolsonaro, a multiplicação de núcleos neonazistas, a massificação de armas para uma classe média que pode comprar armas e que está refém de um discurso radicalizado, né? E para um pessoal, está aí a sobrevivência dos trumpistas fora do governo Trump, para mostrar que tem base social organizada e radicalizada para um projeto de extrema-direita no Brasil. Pode ser derrotada eleitoralmente, nós vamos trabalhar para que eles sejam, né? Mas ela precisa ser derrotada também junto às massas. E quem faz trabalho de massa tem que fazer trabalho de base, disputa ideológica, educação popular. É para isso que nós gastamos bem, ou para não usar o termo gastar, investimos bem o nosso tema em 2022 para resgatar o legado de Paulo Freire, né, do qual o PT nunca poderá se afastar, porque é o legado de quem põe a mão na massa para transformar o Brasil. Como dizia o Paulo Freire, a educação não muda nada, mas as pessoas mudam. Portanto, nós temos que associar a educação aos processos de libertação e de luta do nosso povo. Fico por aqui, então, né, e à disposição de vocês para o debate depois. Bom, Renato, eu agradeço. Realmente, como sempre, é uma verdadeira... Te escutar é uma aula, me dá uma empolgação enorme. E eu acho que realmente, como você falou, o golpe de 2006, a gente teve uma profunda concepção que a nossa democracia é frágil. A gente conseguiu perceber isso claramente, como a nossa democracia é frágil, mas que, ao mesmo tempo, como nós somos fortes, né? Eu acho que deu uma sensação de precisamos lutar. E para fazer essa reconstrução e essa transformação, como você disse, eu acho que tem que ter muita luta pela frente. A gente não pode se esquecer que hoje a Europa está num período pré-guerra e a gente está vendo um armamento por baixo dos panos aí de alguns movimentos extremamente de extrema destra da Ucrânia, né? E isso pode ter umas consequências na nossa sociedade, acho que vai mudar a nossa sociedade. Então, acho que a gente está só no começo aí de uma luta que tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, eu chamo agora o Douglas para falar para a gente como ele defende, como se vê essa luta antirracista nos movimentos sociais. Oi, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Beleza. Muito obrigada a vocês todas pelo convite, a essa equipe que organizou a reunião. Eu quero saudar aqui meu amigo Renato. É o seguinte, o Renato, gente, eu fiz campanhas no plural, tá? Para o Renato. Já pedi muito voto em muita escola, em muito porta de trem, de ônibus. Faz parte da minha formação, né? Da minha formação militante. E a gente sempre compôs grupos internos. Na minha época de PT, eu fui do PT muito jovem, no primeiro momento assim, da minha militância, por quase 10 anos. E me agregava a grupos
que construíam suas elaborações políticas e tinham muito esse perfil que o Renato ainda hoje desenhou aqui, né? Grupos de base que têm no trabalho de base, na ação comunitária permanente, a sua estratégia fundamental. E a partir do trabalho no território, dali para cima é que tem uma elaboração que vai chegando ao partido e disputando e consolidando e construindo o partido a partir desse vínculo, né? Inclusive, fruto dessa escola que eu tive com essa turma, me tornei educador, sou professor de história e ajudo a construir há mais de 20 anos um movimento de educação popular, né? De educação popular com inspiração freiriana, que é a UNEAF Brasil, que hoje se organiza, nós estamos em mais de 40 bairros com núcleos de educação popular enraizados. O meu cursinho, Renato, lá, o meu cursinho popular, que fica na divisa de Poá, que você conhece bem, com Itaim Paulista, vai fazer 22 anos no dia 11 de agosto desse ano. 22 anos de núcleo de cursinho popular voltado para o debate racial, né? Ele é um cursinho que agrega e acolhe todos, mas tem como eixo da sua elaboração e da sua atuação o enfrentamento ao racismo. No campo da educação, no primeiro momento, eu sou professor de história, então o nosso desafio inicial na construção do movimento sempre foi oferecer recursos, instrumentos, condições para que jovens e pessoas negras das favelas, comunidades periféricas, como onde eu moro, terem reforço escolar para conseguir furar a barreira, né, do vestibular, que é injusto, que é desigual, e chegar às universidades, como uma demanda histórica do movimento negro, uma demanda histórica. E aliado a essa formação, a esse reforço escolar, fazer o trabalho de politização, de conscientização, de formação política para a transformação da realidade a partir daquela realidade local. Então, é um trabalho de muitos anos, muito inspirado nessa escola que eu tive, então é sempre um prazer e uma honra dividir espaço com você, querido Renato. Bom, veja só, no meio da pandemia, aliás, lá no mês de junho do primeiro ano, nem foi da pandemia, foi antes ainda. O primeiro ano do governo Bolsonaro foi 2019, certo? Muito bem. E aí a pandemia é de 2020, né? 2020 que estoura a pandemia. Então já era pandemia sim. No meio do ano de 2020, o Brasil estava vivendo um momento em que se formavam grandes frentes de defesa da democracia. Estou fazendo isso aqui para colocar em aspas, porque eram setores da sociedade que tinham flertado com o bolsonarismo, até apoiado o Bolsonaro no processo eleitoral, mas em que, em algum momento ali, naquele um ano e meio de governo, estava percebendo a grande bobagem que tinham feito. Esses setores médios, sobretudo, e a gente estava ali, portanto, nos primeiros meses da pandemia, aquele clima de isolamento, para esses setores isso foi possível, né? Para os pobres não foi, mas para esses setores foi. E eles, então, provocaram a mobilização nas redes sociais de grandes frentes de defesa da democracia, grupos de centro, até de direita, reunindo intelectuais, reunindo empresários, reunindo terceiro setor, reunindo professores, jornalistas e tudo mais. Então, eu vou lembrar aqui dois nomes, né? O Juntos foi que foi uma movimentação grande, lançou texto nos grandes jornais brasileiros, como Tese, como Manifesto. Tem outro, alguma coisa, Brasil pela Democracia, uma coisa assim, mesma coisa, enfim. E naquele meio de ano, acontece um fato que mexe com as estruturas da dinâmica política no mundo. E o que foi? O assassinato do George Floyd. Isso foi julho, o assassinato de George Floyd? Eu não me lembro bem, mas foi ali. Foi no mesmo período em que está ebulindo essas manifestações de defesa da democracia e acontece o assassinato de George Floyd, que é um acontecimento que, 25 de maio, o assassinato de George Floyd, que, seguido das grandes mobilizações de massa que aconteceram nos Estados Unidos, isso tomou o noticiário mundial, inclusive no Brasil.
E a gente teve 3 semanas seguidas em que o tema sobre violência policial e violência racial foi assunto nos principais jornais do país, em todos os jornais. Esse foi o tema, o assunto encampado pela grande mídia brasileira. E o professor Edson Cardoso, que é um grande intelectual negro brasileiro, ele diz que o Brasil é um país onde é possível um democrata racista, o que é uma contradição, porque a democracia pressupõe um exercício de uma dinâmica social em que se considera direitos humanos os direitos de todos e a participação desse todo na democracia. Então, há uma incoerência, uma incongruência, de nascença, né? O racismo, ele impede, o racismo é um elemento da nossa sociedade que impede, necessariamente impede, a plenitude da democracia. E esse tema, provocado pelo assassinato de George Floyd, foi jogado sobre a mesa num nível inédito. O Brasil discutiu racismo como nunca antes discutiu. Mas não foi a primeira vez que discutiu em grande escala. Nós temos outros 2 momentos históricos muito, muito importantes em que o debate racial toma a sociedade em grande escala, que foi um outro acontecimento que, da mesma maneira que George Floyd é um momento no tempo e no espaço, um marcador histórico importante para pensar o antes e depois das relações sociais e no debate sobre política no mundo, o George Floyd significou isso. No Brasil, a gente viveu algo parecido em caráter nacional. Qual foi? O assassinato de Marielle Franco. O assassinato de Marielle Franco estremece as estruturas das relações sociais no Brasil, na dinâmica da discussão política, e coloca sobre a mesa o debate sobre racismo e sobre a possibilidade de uma mulher negra, com a origem que Mariela teve, ao ocupar espaço de poder, ser alvo radical da violência e ser uma presença absolutamente não acolhida ou indigesta, a ponto da audácia de um assassinato brutal, como foi o que ela sofreu. Esse marcador é importante porque eu e a Renata está aqui, a gente convive, portanto, nessa dinâmica de luta por direitos humanos há muitos anos aqui em São Paulo. Renato viveu como parlamentar, eu vivi como militante, um momento de transição. Nós somos de uma geração de transição na política brasileira pelo momento histórico que a gente vive. Mas de qual transição eu estou falando? Estou falando da transição sobre o fato de que 2 temas fundantes da sociedade brasileira, das desigualdades, esses temas, a gente ter vivido tempos em que esses temas não tinham nenhuma relevância, nenhuma importância, e passar e transicionar para um outro tempo em que esses 2 debates são debates fundamentais da política. E eu estou falando do debate sobre gênero, direito de mulheres, e do debate do enfrentamento ao racismo, direitos da população negra. Esse assunto, eu me lembro, olha, eu tenho 43 anos, comecei a militar com 16, não é tanto tempo assim, mas eu posso dizer, eu afirmo aqui, o debate político brasileiro mudou radicalmente nos últimos 6, 7 anos. Eu estou falando só 6, 7, 8 anos, tá bom? E ele mudou, veja bem, mesmo o PT governando o país, tratando do tema racial, ele tratava o tema de maneira que hoje não se trata mais. O PT vencendo a eleição esse ano, ele terá que tratar o debate sobre racismo, o debate sobre mulheres na sociedade de uma maneira diferente do que ele fez nos 4 governos, 4 mandatos, 3,5 que ele exerceu. Por que essa chave mudou? Porque a demanda sobre esse tema se ampliou. Porque a sociedade deu passos à frente em relação ao entendimento que o nosso setor, inclusive nós, não só o partido de esquerda, mas como a esquerda como um todo tem percepção sobre isso. Assim como em todos os debates, na sociedade você tem avanços que demoram mais a chegar nas instituições, certo? E o PT é um partido de 40 anos, gerido por homens, numa maioria, que tem 60, 70 anos. Então, é evidente que há uma desproporção no trato e na percepção do tema. Quando a gente compara, por exemplo, com o PSOL,
que é um partido que tem 20 anos, guardada a proporção, tá, gente? O PT é um transatlântico, né? É muito grande, é uma história. Eu não quero fazer injustas comparações, tá bom? Mas eu quero dizer que o PSOL, como um partido que é fruto deste tempo, sendo um partido jovem, dirigido por pessoas mais jovens ainda, ele dialoga melhor com a demanda deste tempo. E isso fica explícito na elaboração pública que o partido leva para a sociedade e fica explícito na dinâmica de como o partido se relaciona, fica explícito nas candidaturas, que são o espelho do que um partido é. Como é que o partido se mostra para o mundo? A partir dos seus parlamentares e dos seus governos, certo? É assim que ele aparece na vida real e concreta das pessoas. E a gente percebe isso. Na comparação, é uma diferença abismal, abismal. Considerando que o que provoca os afetos hoje, e eu, de novo, vou lembrar que sou de uma geração, para bem e para mal, que transicionou um tempo e que vive outro tempo hoje, completamente diferente. Os afetos, aquilo que mobilizava, até deixo essa pergunta para que o Renato possa me ajudar a elaborar melhor sobre isso daqui para frente, depois de ouvi-lo de novo. A minha impressão é que, bom, evidentemente, os elementos que afetavam a juventude nos anos 70, nos anos 80, eram elementos próprios daquele tempo. Então, a gente vinha de uma ditadura, de uma sociedade autoritária, onde as pessoas não tinham direito a voto, onde democracia não era algo exercitado, onde direitos humanos eram violados drasticamente pelo sistema e pelo regime. Então, a demanda radical daquele momento eram essas. As ideias de socialismo, uma democracia que volte a se fazer real na vida das pessoas, o direito ao voto, sabe, a anistia, os direitos, enfim, a construção de um partido dos trabalhadores com esse sentido, nesses termos. Isso afetava aquela juventude. Tem uma professora minha chamada Conceição Ribeiro, ela está inclusive aqui no mesmo prédio, a gente estava numa reunião aqui, eu desci para a live, e ela me dizia, eu era de um grupo político em que ela era a única negra quando eu cheguei no PT, num grupo político do PT. E ela dizia, olha, e é bonito, essa história é uma história petista de raiz, né? Ela dizia que ela fazia bolo em casa e vendia bolo na feira para levantar recursos para o partido. Porra, é bonito isso que me alimentou. Essas histórias me levaram para o PT quando eu tinha 16 anos. Isso nos afetava a todos. Os afetos hoje são outros. O que mobiliza a juventude e o que mobiliza, e as agendas da sociedade, as que mais gritam e que mobilizam a ação organizada hoje, são, sobretudo, claro que todos os temas são importantes. Em qualquer bairro que você for, se você junta 3, 4 donas de casa e pergunta para elas qual é a principal demanda aqui do bairro, elas vão dizer saúde. Cara, é quase assim, saúde vai ser 80%, 90%. Moradia, claro que esses temas continuam sendo temas importantes, do ponto de vista da demanda que a sociedade apresenta e das necessidades das pessoas. Mas o que vai gritar de maneira organizada, o que ferve o sangue, o que leva a molecada para a rua para lutar, é luta por direito para as mulheres. É luta contra o racismo. Esses dois são fundamentalmente os maiores potencializadores dos afetos. Isso a gente percebe em redes sociais e percebe nas ruas. A demanda do debate ambiental também é um que tem muito, muito apelo e muita força no nosso segmento. Então, veja, nós não estamos falando, e eu vou repetir o Renato aqui, de pautas identitárias, embora a ideia de identitário foi deturpada para poder falar mal do tema, tá bom? Porque identidade é algo importante, valoroso e necessário, não tem problema. Aliás, a identidade mais exercitada e colocada em prática é o identitarismo branco no Brasil, que eu poderia chamar de supremacia branca, que significa a mesma coisa, certo? Significa a mesma coisa. A identidade é algo importante. A identidade do trabalhador, quando ele alcança, nós estamos acostumados a chamar de consciência de classe. Mas é uma tomada de identidade, de pertencimento, é um sentido de pertença em relação àquele grupo, àquele segmento, àquela ideia. Então, não tem um problema inicial ser identitário. O conceito foi deturpado para se desqualificar a agenda. E
Não é, e aí identitário seria uma constatação de debate segmentado, setorizado, logo não serviria para o debate de contexto do todo. O que é um equívoco absurdo quando você está tratando do debate racial de mulheres, porque nós estamos falando de agenda de direitos de segmentos que são majoritários na sociedade brasileira. De maneira que, quando eu falo do problema racial brasileiro, eu estou falando do todo. Não é que eu estou falando só de racismo, é que eu estou falando do todo, porque o todo diz respeito a isso. E, mais que isso, se eu quiser reivindicar uma leitura ortodoxa ou materialista da realidade e elevar isso ao debate marxista, eu poderia dizer também, olhando para a classe trabalhadora brasileira, que ela é majoritariamente negra, quase, sei lá, 80%. Então, de novo, mesmo com esse recorte, isso reafirma a importância do tema e não o desqualifica, certo? De maneira que a nossa elaboração, se não tiver isso como pressuposto, não conversa com sentimentos. Não conversa, gente. E como a gente está na era de redes sociais, onde a imagem nunca valeu tanto, para além de carregar a agenda, Renata, esse é um problema para nós, aí a agenda tem que parecer. Então, ser mulher num debate mais raso, mas ainda assim importante, mais importante do que defender a agenda das mulheres, o que é um problema para nós. Certo? Ué, a direita tem candidaturas de mulheres que defendem agendas contra as mulheres. Mas o fato de serem candidaturas de mulheres tocam os afetos e tem muito apoio. Então, olha como é importante. Da mesma maneira, mulheres trans. Só o fato de ser já coloca no jogo. Ah, mas defende a agenda? Isso fica num segundo e num terceiro momento, o que é ruim. Tinha que acompanhar, essa é a nossa tarefa. Basta ser negro? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, quando é um preto que faz o contrário da nossa agenda, ele cumpre um desserviço absurdo. Mas ser negro é importante? Claro que é, tanto que ele faz esse exercício. Qual é a nossa tarefa? Nós temos que juntar as duas coisas. Nós é que temos que juntar as duas coisas. Então, o debate racial, o debate de mulheres, na frente, que é o que aparece, as pessoas querem ver, tem que vir acompanhado de um debate sistêmico. Não é uma... Veja, eu estou invertendo aqui a afirmação. Não é que o debate racial de mulheres tem que acompanhar o debate econômico, acompanhar que complementa a luta contra o capitalismo. Não, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que, no caso brasileiro, esses dois elementos estruturam a sociedade e a elaboração tem que partir daí. Ela parte desse lugar. Ela não se complementa nesse lugar. Isso é muito importante de compreender. E todos os recortes, gente, não tem nada que provoca mais pertencimento e mais identidade. E é isso que a gente quis a vida inteira em relação à classe trabalhadora, é que os trabalhadores se reconhecessem como tal e, munidos de um sentimento de pertencimento de classe, de consciência de classe, fizéssemos juntos a revolução, certo? A nossa educação primária é essa, na esquerda. Tá tudo certo, é isso mesmo. É que o elemento racial e o elemento de gênero no Brasil informam classe. Raça informa classe. Mulheres, em alguma medida. É que olha como é radical o debate racial no Brasil. A discussão de gênero, ele é interclasse, certo? Porque as mulheres estão nas classes diversas. O debate racial, quase não. A gente sequer tem uma classe média negra. O grosso do povo negro brasileiro está onde? No fosso. Não é nem classe. Quase nem é classe. É o seguinte, o povo negro brasileiro sempre foi, o Florestan Fernandes estudou isso na sua tese de mestrado, ele dizia, olha, se forma aqui no início do século XX, o texto dele é Negros no Mundo dos Brancos. Uma sociedade de classe onde os negros nem sequer são classe. Nem sequer são classe. Cara, há uma permanência nisso, porque o povo negro sempre foi majoritariamente 90%, 80% dos trabalhadores informais que nunca tiveram acesso, certo? De maneira sistêmica e permanente ao mercado de trabalho formal, de onde a gente interpreta a classe. Então, perceber essa dinâmica é fundamental na luta política hoje, é fundamental na disputa política contra o bolsonarismo. Nós temos que lembrar que nos Estados Unidos
os pretos tiveram um papel fundamental, reconhecido. A gente tem a figura da Stacey Abrams, lá na Geórgia, que agora está em campanha eleitoral para o governo do estado, e aquele estado que, depois de muitos anos, ou pela primeira vez, não lembro, elegeu um senador negro e que foi responsável para que o Biden tenha maioria no Congresso americano. Esse debate tem que pegar para nós também. Tem que pegar para nós também. E o segmento de mulheres e de negros são os que mais rejeitam o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o segmento que mais abstém nas eleições são negros. Ao mesmo tempo, o TSE anulou milhares de títulos eleitorais por conta da autorização biométrica. A maioria são negros. E a abstenção, quando você compara com o colégio eleitoral, bairros brancos, a abstenção é muito menor do que os bairros negros. Então, a gente já tem um contingente assim, gigantesco no Brasil de pessoas que já entendem a eleição como facultativa. Votam se querem, não têm obrigação de votar. E a nossa tarefa é convencer as pessoas a irem votar. Sair de casa e dizer, ó, faz sentido votar. Para nós, para preto no Brasil, está mais perto de buscar esse sentido. Porque, e eu termino com isso, o Renato falou isso na fala dele. Todos os índices sociais de piora atingem majoritariamente o povo negro, assim como a pandemia atingiu, e num país estruturalmente racista como o nosso, que a pobreza sempre foi muito mais nossa, quando a situação social e econômica piora para a nossa vida. E nós estamos mais perto de atingir esse lugar do que o lugar geral. Agora, esse lugar é quase o lugar geral. Então, nós temos que perceber ele assim, o nosso partido, eu estou muito feliz em voltar para o PT, muito feliz mesmo, precisa dar esse passo e eu estou para contribuir com isso. Obrigado. Obrigada, Douglas. Realmente adorei a sua fala. E tem um ponto que não é que eu discordo de você, mas com relação ao PT, uma coisa que eu acho que é um país realmente, é um Titanic, é um partido enorme, que tem uma base enorme, e que é difícil, às vezes, de gerir tudo isso, de administrar tudo isso. E eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que, tanto eu quanto você, eu fui criada, não porque eu fui criada num ambiente de esquerda, num ambiente, mas, assim, fui criada dentro de uma sociedade e conforme padrões e princípios machistas e racistas. A gente não está disputando. Então, eu acho que o PT nasceu lá atrás, com base nisso. O PT também nasceu nessa sociedade racista, nessa sociedade machista. Isso é uma construção hoje, eu vejo que é uma construção. A Anitta, de 10 anos atrás, não é a mesma Anitta de 5 anos atrás e não é a mesma Anitta de hoje, como eu vejo essa construção, essa desconstrução. É contínua, é atual, né? E é uma luta. E eu acho que o PT também está nessa luta, né? Talvez um pouco diferente de alguns outros partidos mais novos que nasceram nessa nova sociedade, né? Mas eu acho que tá tão aberto quanto, e a gente está aqui para isso, né? E que eu ia falar, eu adorei sua, foi muito, para mim foi extremamente inspirador. Eu não te conhecia, prazer, fiquei apaixonada, adorei a sua. Vou começar a procurar seus textos, a procurar suas coisas. Obrigada, muito obrigada. Eu queria agora chamar, eu não sei se a gente conseguiu, a Carmen deixou um áudio para a gente. Eu não sei se a gente consegue escutar aqui o áudio da Carmen. Oi, Anitta, vou colocar aqui para a gente, tá bom? Perfeito. Um minutinho. Bom dia aos companheiros e companheiras da Nova Primavera, que se encontram hoje neste maravilhoso encontro internacional dos núcleos de vivências de vários países. Quero saudar vocês, dizer que estamos em conexão. Que bom que o Renato Simões está com vocês, que o Douglas também está com vocês. Eu, infelizmente, estou desde ontem numa área com dificuldade de internet. E quero parabenizar pela iniciativa. Fico muito feliz em saber que fora do Brasil vocês estão se mobilizando para que o Brasil mude sua realidade. Mas ainda estou aqui na Amazônia brasileira. Determinados lugares
Se cai uma chuva, se não tem determinada empresa, a gente tem dificuldade de utilização do Zoom, da internet. Então, agradeço muito pelo convite, gostaria de estar com vocês, estarei em breve novamente. Agradeço muito a Renê, que estive também numa live do 8 de março. Um grande abraço a vocês, tá? Em breve estamos juntos e juntas. Obrigada, Rafa. Eu queria chamar a Miriam, que eu acho que ela tem algumas perguntas, né? Mas antes, eu acho que eu queria fazer uma pergunta tanto para o Renato como para o Douglas, no sentido que a gente poderia aproveitar as eleições, né, para mobilizar a população. Vocês acham que tem espaço, né, nesse ambiente agora eleitoral para a gente discutir e mobilizar a população para essas questões estruturais? Se o Renato quer falar primeiro, depois a gente fala com o Douglas, depois a gente chama a Miriam para ver se ela tem novas perguntas. Furacão aqui na sala, eu perdi a pergunta, eu não consegui entender. Me perdoa. Você acha que a gente tem espaço, que esse é um momento para a gente discutir, agora um momento de eleição, durante a campanha eleitoral? Você acha que é um momento para a gente discutir essas questões estruturais? Ou teria espaço para isso ou não? Ó, eu aprendi com o Renato, ele vai me corrigir em seguida. É o seguinte, é o seguinte, a eleição, ela é também esse momento de formação das massas, certo? Está lá nas nossas formações de base. É claro que a gente... e aí depois o tempo passa, a gente envelhece, aí fica aquela ponderação. Você tem candidaturas que são para marcar posição, que a gente faz uso dessa candidatura muito mais para fazer a agenda crescer, se fortalecer na sociedade, ganhar mais adeptos e assim por diante, do que seria se fosse uma candidatura que disputa o poder de fato, que tem chance de vencer de fato, porque aí o processo de disputa eleitoral num ambiente de possível vitória, muitas vezes, para confirmar aquela vitória, exige uma flexibilidade em alguns temas, exige um esforço de ampliação, que é isso, que é da dinâmica da luta política e também de dose de pragmatismo. Esta eleição, em relação a Bolsonaro, a gente não pode errar, eu acho isso. Então, é claro que, do meu ponto de vista, eu sou uma pessoa que milita, Renato, inclusive, ele sempre nos ajudou aqui em São Paulo com o mandato dele aqui na Lesp, que enfrenta muito debate de segurança pública. A polícia brasileira é das que mais mata no mundo, muito racista, muito violenta. Esse é um tema que nós da esquerda sempre patinamos nele, sempre escorregamos, certo? E a gente dificilmente vai ver o Lula discutindo isso como a gente gostaria. Também porque é um tema polêmico, divide opinião, que eventualmente não é pertinente para essa análise mais pragmática tocar. É claro que eu quero que o meu candidato a presidente fale isso. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente tem uma problemática ainda maior para São Paulo, que é o fato que talvez vá se confirmar ainda do Alckmin ser vice do Lula. Isso, para nós em São Paulo, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? É uma bola de ferro amarrada no pescoço. Não é nada, é terrível. Eu sou Ana, sei como é. Terrível demais. Então, é claro, você tem esse posicionamento político, que eu acho que tem que ficar claro. Eu, por exemplo, sou pré-candidato a deputado federal aqui em São Paulo. E eu não posso não tratar desses temas, porque isso feriria a base social que eu construo há 20 anos. Isso seria contraditório comigo. Então, a minha candidatura como uma candidatura parlamentar, que não visa discutir, representar o todo, mas determinados segmentos, eu acho que uma campanha com esse perfil, ela tem que ser para ganhar, porque tem que ser, mas ela tem que cumprir papel de educação política, agitando e levantando os grandes temas. Penso por aí um pouco, mas agora eu vou ouvir o Renato para melhorar o meu discurso. Então, sabe, depois eu volto aí nas questões que o Douglas colocou, que são bem interessantes aí para a gente conversar. E eu não sei se depois a dinâmica melhor não seria fazer várias questões e a gente comentar em bloco para facilitar para vocês, né? Também não sei qual é o tempo que nós temos até o final.
Mas essa pergunta me remete a duas questões. Primeiro, a estratégia eleitoral, claramente, né? E segundo, em relação à estratégia partidária. São duas coisas diferentes, né? Tem uma coisa que eu aprendi na vida de um grande filósofo alemão, que remonta, né, os seus estudos à filosofia chinesa, etc. Uma máxima da minha vida é: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, como é de domínio público, não vou citar os grandes filósofos que o remeteram, mas eu aprendi também que existem diferentes frentes de atuação na luta socialista que concorrem para o mesmo objetivo, mas que têm naturezas diferentes, né? Governo é governo, partido é partido, movimento é movimento, né? Quando a gente confunde que tudo é uma coisa única, a gente atrasa a nossa luta. Porque tem questões que talvez o movimento vá na frente do partido. Tem outras que o partido vai à frente do movimento. E tem, claramente, uma dissociação entre ritmos e intensidades de posicionamentos do partido e do governo. Porque um programa partidário é um programa que expressa o nosso projeto histórico. Um programa de governo é o que cabe desse nosso projeto histórico em 4 anos, sob determinadas condições de temperatura e pressão. Então, nesse sentido, nós não podemos achar que o PT só pode falar aquilo que o Lula pode pôr na televisão, na campanha. E nós temos que entender, às vezes, aqui muita gente interage comigo em redes sociais, eu não faço discussões internas do PT em rede social, essas eu reservo para o espaço partidário. Mas se todo mundo pensar que nem o Lula, o que a gente vai transformar o PT? E se o Lula tiver que cumprir tudo aquilo que o PT acha que é importante, qual é a natureza da sua liderança? Então, nós temos que cumprir o papel que nos cabe. Sabe? E o papel que nos cabe é de elevar a consciência política das massas, não só no período eleitoral, ao longo dos 4 anos. Porque essa pergunta me remete à segunda questão. O que nós fizemos nos últimos 4 anos para fazer essa discussão com o povo fora do processo eleitoral? Porque se a gente tivesse feito, ninguém ia ficar chocado se nas eleições o Lula falasse uma coisa mais radicalizada. Veja quando ele soltou aquela, que eu concordo também plenamente, de que nós precisamos revogar a reforma trabalhista. O primeiro que falou contra foi o vice, possível, ainda não definido, que foi o Alckmin, né? Bom, realmente tem coisas que a gente precisa mexer e tal, mas revogar é demais, porque também tem coisa muito boa ali e tal. Claro, porque o Alckmin foi o cara que implementou a agenda neoliberal em São Paulo. Não é um cara lateral na implantação do neoliberalismo no Brasil. Então, eu estou dizendo o seguinte, que alguém tem que dizer isso. Então, a CUT tem que dizer, as centrais sindicais têm que dizer. Agora, se for uma conversa do Lula com o Alckmin, com os dois tomar um café e acertar lá entre eles o que pode ser dito, a campanha eleitoral vai ficar chuchu, porque o Alckmin vai jogar para baixo a nossa ousadia. Então, aí tem que entrar outros sujeitos, tem que pegar a Carmen Foro lá na Amazônia e dizer, você tem que falar. E, aliás, todas as centrais sindicais soltaram uma nota apoiando a perspectiva do Lula. Isso é luta social, é luta política, não é contra o Lula, nem contra o PT. Nós estamos no momento da necessidade dos sujeitos políticos e sociais do Brasil falarem o que pensam. Por isso, o último cargo que eu tive no governo foi no governo Dilma, como secretário de Participação Popular. Qual era a nossa linha de trabalho lá? Até para enfrentar o golpe, porque eu fui secretário por 2 anos, entrei com ela e saí com ela, né? Não tenho no meu currículo muito sucesso em governos, porque o governo caiu, mas não é minha responsabilidade a violência do golpe. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos um riquíssimo legado de conselhos, de conferências, de audiências públicas. É nós que aprofundamos a democracia participativa no Brasil. E a democracia participativa no Brasil precisa ouvir o que o Douglas tem a falar.
ele não tem que mediar o que ele tem a falar por aquilo que vai ser a resultante final do debate. Mas se ele não falar o que ele tem que falar, a resultante final do debate vai ser para baixo. O mínimo denominador comum da falta do diálogo político significa que a resultante vai ser pior do que se todo mundo colocar as cartas na mesa e discutir. Essa é a lógica da participação popular, né? E, nesse sentido, eu acho que essa agenda de direitos humanos ela é sempre vítima desse discurso. Direitos humanos por 3 anos, mas no ano eleitoral, isso aí, vamos perder voto de pastor, vamos perder voto do aliado que está saindo. Veja, tem gente que está saindo do PL para filiar no PT, né? A janela está aberta, né? E com a janela estão abertas a vinda de parlamentares, por exemplo, são conservadores para dentro do PT, porque o PT, infelizmente, foi abandonado na baixa e agora na alta está inchando. Uma coisa, gente, é a gente construir, né? E acho que é muito relevante que o PT tenha as portas abertas para reforçar esse seu lado de sintonia com a luta popular. Pô, a vinda do Douglas para o PT é uma coisa fantástica, muito importante, né? Então, ele tem que dizer o que ele veio para dizer, porque se ele não disser, ninguém vai dizer por ele. E se eu disser, ele vai dizer o seguinte, isso aí é o cara da esquerda do PT, ou isso aí é o radical, não sei o quê. Não, a radicalidade está na fala da mulher, está na fala do negro, está na fala do indígena, está na fala do LGBT, porque são as vítimas que constroem direitos. Isso eu aprendi muito na minha vida também. Nós herdamos direitos que não existiam quando os que lutaram por eles conseguiram conquistar. Então, nós somos herdeiros de uma rica tradição de luta da classe operária por direitos trabalhistas, do movimento abolicionista por direitos raciais, do pessoal das mulheres. Agora, o bonito de ser militante de direitos humanos é que nós construímos hoje os direitos que vão ser vividos pelos que virão depois de nós. Não é uma coisa estática, direitos humanos é uma construção histórica. Então, quando o Douglas fala lá, né, dos anos 70, das nossas lutas dos anos 70, do que mudou, claro, o Brasil mudou, né? Nós não podemos simplesmente fazer, não, pega o programa de 70 e põe aqui. Não, mas nós temos que ter os mesmos princípios, os mesmos valores que em 70 nos levaram a, em 80, construir o PT, o MST, a CUT e tantos outros instrumentos de transformação que ganhavam a gente da juventude, não porque falava assim, construa o PT porque vai ter Minha Casa Minha Vida, nós vamos construir não sei quantas creches, não sei quantas escolas. Não, venha construir o PT porque nós vamos revolucionar a sociedade brasileira. Nós vamos transformar. A gente não ia se filiar a um partido, a gente ia aderir a uma causa. E, às vezes, uma grande máquina eleitoral, como o PT se construiu, ele, vamos dizer assim, deixa isso um pouco mais limitado. Então, eu concluo, para ser fiel só ao que a Anita me perguntou, eu acho que nós temos que construir um programa ousado. Não é um programa só para defender o nosso legado. O que desse nosso programa ousado, radicalizado, vai para a TV, vai para o programa do Lula, é algo que a gente tem que mediar com a realidade. Com certeza, nós temos a luta antifascista, a luta democrática, como um tema central, né? Mas nós não podemos ter uma democracia sem conteúdo, porque senão, olha, eu vou postar aqui num grupo, não tinha outro estudo melhor, mas eu localizei esse aqui, que é um breve artigo, mas ele fala o seguinte, quem é que está pondo o Lula no primeiro lugar disparado nas pesquisas de 2021? Ele faz uma análise das 3 últimas pesquisas de 2021. E ele fala o seguinte, o Lula supera o Bolsonaro mais do que na média nacional entre os pobres, as mulheres e os negros. Então, não é contra a eleição a gente ter uma pauta para dialogar com esse povo, que é o povo que vota em nós, é o povo que quer o Lula, é o povo que quer transformação. Então, essas pautas não podem ser consideradas radicais, porque nós estamos falando com 51, ou 52, ou 54, ou 50 e muitos brasileiros e brasileiras da sociedade, né? Bom, é isso aí.
Eu tenho um outro compromisso às 14, só para anunciar, tá? Que eu não sei bem os horários aí, que nós estamos com uma crisezinha na Paraíba, eu tenho que sair da Europa e voltar para o Brasil pela Paraíba daqui a pouquinho. Estou com o mesmo problema, mas é muito bom te ouvir, Renato. Obrigado, uma aula. Não, exatamente. Eu acho que agora a gente vai com a Miriam para ver se tem mais algumas perguntas e a gente vai daqui a pouco finalizar. Eu concordo com você, Renato, acho perfeita a sua colocação também, sempre é bom te escutar. A única coisa que a gente tem que lembrar é que essa grande massa de negros e de mulheres nem sempre são conscientes das condições delas, né? Então, às vezes, é difícil escutar algumas pautas nesse sentido, defendendo seus próprios direitos, né? Mas eu concordo totalmente com você, eu acho que é esse o caminho, não tem outro. Miriam, não sei se você te chama agora para você... Pois é, estou aqui mais uma vez, lembrando a vocês, vou cantar mais uma vez aqui para vocês, né? Que esse ano é o seguinte, aperte o 1, depois o 3, espere o Lula aparecer, confirme no verde, seu voto é para resgatar a nossa democracia, fazer o nosso povo brasileiro voltar a sorrir. A gente tem muito trabalho aí pela frente. E a gente ia abrir um bloco aqui de perguntas, mas como o nosso companheiro Renato Simões, querido, é sempre uma aula ouvir você, Renato. É uma coisa assim impressionante. Obrigado demais. E o Douglas, muitíssimo bem-vindo. Já que aproveitando e já fazendo aquele convite básico, porque a gente vai abrir aí as lives com os candidatos e você tem que estar com a gente e a gente vai ter que estar com você de volta aí, Renato, vamos depois combinar tudo direitinho. Então, eu vou deixar rapidinho aqui só uma pequena provocaçãozinha, né, para vocês dois. 2 minutinhos para cada um. Vocês dois, tanto o Douglas quanto você, companheiro Renato, falaram especificamente dessas duas grandes forças, que é a força feminina. E quando eu falo a força feminina, eu já concentro também as mulheres trans. Eu acho que as mulheres trans, a gente não precisa fazer a separação, eu incluo sempre, eu sou a favor da inclusão total. Quando a gente fala dessas duas forças, do povo preto e da força feminina, e a gente ouve 2 grandes nomes, 2 grandes companheiros, 2 grandes militantes nessa luta árdua, né, caminhando lado a lado conosco, nos emociona e nos fortalece. Fala para todos esses companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando junto aqui com a gente. Essa certeza de que a unificação, a união das forças do povo preto, das mulheres, dos homens, de esquerda, progressistas, a gente tem que lembrar que é só até as eleições ou a gente tem que dar uma continuidade? A gente tem que continuar fazendo com que essas forças ganhem realmente os espaços devidos. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que, na cabecinha de vocês aqui para a gente, né, para nos florir aqui, né, encher os nossos corações, como é que vocês veem isso? Até as eleições e o pós-eleições, como essa questão desse fortalecimento dessas duas grandes forças. O Renato falou aqui no preâmbulo que ele fez sobre o desafio que é o enfrentamento ao bolsonarismo e fez o paralelo com o trumpismo, né, nos Estados Unidos. E eu tenho pleno acordo. Derrotar o Bolsonaro é uma parte da tarefa. Eles continuarão organizados. Esse sentimento mesquinho, autoritário, está organizado na sociedade. Esse mesmo sentimento que elegeu o Bolsonaro, que o sustenta com seus 25% de apoio, esse sentimento organizado politicamente vai eleger muitos parlamentares, ainda vão eleger parlamentares, e a voz pública desse sentimento continuará entre nós. Nós vamos ter, mesmo com Lula vencendo a eleição, vamos trabalhar para vencer, tentar vencer bem, tentar eleger muitos parlamentares, nós vamos conviver com essas forças autoritárias
e negacionistas e protofascistas bolsonaristas nos congressos daqui para frente. Daí que, sem dúvida, o processo eleitoral ele precisa ter um vislumbre que é para além da eleição. Mesmo que determinadas candidaturas não vençam eleitoralmente, elas precisam sair mais fortes politicamente. E isso reverter força para os movimentos. E os movimentos têm que se manter ativos no processo do que vai ser primeiro ano, segundos anos de governo do PT em caso de vitória. É fundamental. Nós aqui, eu venho para o PT agora como expressão de uma parte, né, do movimento negro organizado aqui em São Paulo e também no Brasil, com a Coalizão Negra por Direitos, e a nossa elaboração está colocada aí. Nós vamos disputar eleições com candidaturas no país inteiro, que são candidaturas assentadas no programa político da Coalizão Negra por Direitos. Sabedores nós que muitos não serão eleitos, mas ajudarão nas eleições locais, fortalecerão as candidaturas do PT, fortalecerão a candidatura do Lula e vão sair desse processo eleitoral mais fortes politicamente para o enfrentamento que a gente tem no pós-eleições. Obrigado, queridão. Obrigado demais. Renato, contigo. Bom, eu queria me despedir aí dizendo o seguinte, que agradecendo o convite, mas esse ano eu vou dar uma folga para o povo de São Paulo, porque eu disputo eleições desde 1990, esse ano não serei candidato. Nós fizemos uma opção em junho do ano passado, quando nós fizemos uma conferência da nossa corrente no partido, e nós achamos que vai haver o crescimento de uma bancada com a candidatura Lula. Em São Paulo, com a candidatura Haddad, também isso potencializa, né? E eu já fui deputado estadual, já fui deputado federal, e acho que é importante que essas vozes novas de mulheres, jovens, negras, que a gente está agora lidando com elas na campanha contra a violência política, né, que eu ajudo a coordenar no partido, elas precisam ter vez e ter voz. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós não temos nenhuma mulher deputada federal e só temos um negro na bancada federal, né? Então, a nossa prioridade vai ser deputada federal, inclusive, como disse o Douglas, concordo, né? Nós temos que fazer uma grande bancada para não ficar tão reféns quanto ficamos no governo Dilma, no processo de impeachment, né? na governabilidade, mas nós precisamos também dar uma arejada na cabeça dos nossos parlamentares. São todos meus amigos, colegas, mas eu acho que agora nós temos que apoiar o protagonismo negro e feminista nas candidaturas. Então, nós vamos lançar uma candidatura feminista, antirracista para deputada federal, que é a Mariana Janeiro, uma candidatura coletiva. Também aqui no Plano de São Paulo, nós vamos lançar chapas para candidaturas coletivas paritárias, né? Dessa forma, nós vamos estar contribuindo com o PT e, ao mesmo tempo, dando um refresco para o pessoal aí ter outras caras e outras opções, né, para a luta institucional. Não quer dizer que eu não possa voltar a disputar eleições no futuro, mas nessa eu vou deixar para vocês convidarem outras pessoas candidatas, né, para conversar com vocês. Fico à disposição aí dos núcleos, vocês sabem da alegria que eu tenho de ver, né, quando eu era dirigente, podia viajar, visitei muitos núcleos no exterior, né, participei de várias atividades em apoio, os comitês Lula Livre, que eu ajudei a coordenar, a gente teve muita relação com vocês, né, nesses últimos anos. Agora, os comitês populares de luta, a meu ver, são a chave para responder o que a Miriam perguntou, né? É agora, não é transformar comitê Lula Livre em comitê eleitoral Lula presidente, é comitê popular de luta para lutar agora, para eleger o Lula, fazer campanha para ele, claro, né? Batalhar na eleição, defender o Lula na rua, na rede, mas também para permanecer articulado na sequência, né, para a gente poder continuar fazendo essa disputa ideológica, mesmo estando com o governo na mão, né? Porque, como eu disse, uma coisa é o que o Lula, presidente, pode falar, outra coisa é o que nós, comitês, núcleos, setoriais, partido, devemos falar, né? Até para criar condições, né, na massa de apoio às propostas do Lula, que com certeza muitos setores políticos e econômicos vão combater, né? Um abraço para vocês aí, gente. Até a próxima aí. Tudo de bom.
Judita, obrigado pelo convite aí, pela articulação, e todas vocês estão sempre junto conosco aí, né? A Renê, a Ângela, todo Obrigada. mundo que eu estou vendo aqui na tela, né? E todo mundo que está na sala. Obrigado. Obrigada, eu agradeço. Fernanda, espero a sua ligação, então, tá? Um abraço. Pode deixar, E o Douglas Renato, já vou fazer foi? isso. Acho que o Douglas Não, tô acompanhando Douglas, aí. eu só... Posso Vai falar falar uma o coisinha Douglas com o agora. Douglas? Claro, Só tranquilo. rapidinho, sim. Douglas, eu sou a Renê de Madrid. Muito obrigada por participar. Muito obrigada, companheiro. Ô, querida Renê. Ó, pô, eu tive aí, foi incrível. Vocês são foda, hein? Nós somos. Estamos só começando. Você precisa ir a Londres agora, porque eles põem a sua foto na Casa dos Comuns ali, fica bonito, pô, esse projeto. Tchau para vocês aí, Nara, um abraço aí, Beijo, todo mundo. Renato. Tchau, tchau. Valeu, Renato Simões. Eu vou te procurar essa semana, viu? Fernanda aqui. Obrigada a todos. Acho que a gente pode chamar agora o intervalo, né? O pessoal do Brasil acho que vai almoçar. Vamos agora para um intervalozinho, né? Exatamente. Obrigada a todos e até daqui a pouco, né? A partir das 14h30 a gente está de volta e a gente vai vir na partir das 14h30 com a Renê, diretamente de Madrid, com a mesa em espanhol, e a gente vai contar com grandes presenças, a gente conta com vocês aqui participando, tá bom? A gente vai fazer um pequeno intervalozinho, tomar aquele café gostoso e depois a gente volta. Até daqui a pouquinho. Beijo!